Olá, eu sou a Iris e seja muito bem-vindo ao meu canal. E sim, mais um vídeo de Sombriossos. Por quê? Porque eu sou obcecada, entendeu? O que acontece? Vim falar sobre a história do Darkling. Porque Leigh Bardugo, nossa querida autora maravilhosa que eu amo, que escreveu Sombriossos, lançou O Demônio na Floresta, que na real é um graphic novel. Eu nunca tinha lido um graphic novel na minha vida e eu simplesmente amei a experiência. O livro, obviamente, foi escrito pela Leigh Bardugo, que inclusive nos agradecimentos finais do livro diz que escreveu isso em 2013, assim que ela terminou de escrever Ruína em Ascensão, que é o último livro da trilogia original, né, que acontece tudo que aconteceu na série, e talvez esse vídeo tenha, assim, spoilers, eu não tenho muita certeza, mas assim, eu não consigo me segurar quando eu falo de Sombriossos, então fica o aviso se você já assistiu as 2 temporadas, se você já leu os livros, porque o que eu tenho em mente é que, apesar desse ser o começo de ser um Darkling adolescente aqui, antes dele ser o Darkling, porque esse livro é o Darkling adolescente, e apesar dela ter escrito em 2013, eu acho que o livro foi modificado e lançado agora, tendo em mente todos os livros que ela já lançou, né? A trilogia original e os 2 do Nikolai. Então, não sei, fica aí spoilers e eu vou comentar o porquê que eu acho isso, que teve ali algumas edições e tudo mais. Primeiramente, esse livro é lindo, lindo. Eu nunca tinha lido um graphic novel na minha vida, eu li muito rápido. O que eu percebi é que graphic novel é muito mais fácil. E, gente, as ilustrações maravilhosas, porque foi escrito pela Leigh Bardugo e pela Dani Pendergast, não sei falar, mas ela foi a ilustradora e, gente, que mulher talentosa. Olha isso aqui. Não, assim, o livro é maravilhoso, você consegue ver as expressões dos personagens falando, sabe? Você consegue ver o sentimento do personagem no olhar, no desenho. Então, assim, maravilhoso. Sobre o que é esse livro, Iris? Como assim? É sobre a história do Darkling antes dele ser o Darkling. Então, o que acontece? A gente sabe que o Darkling é um vilão. É um vilão? Será que ele foi construído para ser assim? Será que foi culpa da Bagra ele ser assim? Nunca saberemos. Não tem necessariamente uma resposta para isso. Depois de Rule of Wolves, a gente fica pensando, né, o que vai ser do Darkling? E a gente se questiona se a Leigh Bardugo vai lançar mais livros sobre a série. Deus queira que sim, pelo amor de Deus. E eu acho que vai. Por quê? Vamos falar sobre isso. Bagra. Gente, a Bagra, a gente sabe que é uma mulher muito, mas muito forte. E ela foi criada para ser dessa forma. E aqui vai um spoiler se você ainda não assistiu a 2ª temporada ou leu os livros da trilogia original. Porque eu acho que esse livro fala muito mais sobre a criação do Darkling com a Bagra do que sobre o Darkling mesmo. Porque assim, vai ser uma história muito rápida, vai falar sobre ele e a Bagra viajando ali pelo mundo, né, quando os Grishes ainda não existia o Pequeno Palácio pra eles, não existia, assim, Ravnica como a gente conhece na série e na trilogia, né. Então, aquela coisa, né, o Darkling queria criar um lugar seguro para os Grishas. E nesse momento que ele tá rondando com a mãe dele, eles param em um vilarejo Grisha, né, porque eles não tinham um local fixo, tinha que sempre viajar, tanto que a gente sabe que o Darkling teve muitos nomes, passou por muitos lugares, renasceu e renasceu várias vezes, né, não renasceu, né, mas se reinventou, porque ele é imortal, como a Bagra também é imortal. Na série ela morre, né, nos livros a gente não sabe exatamente se ela morre ou não, tanto que na duologia do Nikolai, eu não lembro qual exatamente dos 2 livros, mas a gente ouve um boato de que tem uma senhora muito velha que procura perto das cabanas para se esquentar. A gente tem essa frase, então não se sabe se a Bagra realmente morreu nos livros. Mas os 2 são imortais. O Darkling cria o 2º exército como uma forma de proteção. Ele cria o Pequeno Palácio como uma forma de proteção. Não vai mostrar isso aqui no livro. Isso não é um spoiler, tá? É só pra você não se frustrar mesmo. Na hora eu fiquei meio... estranho, né? Mas depois eu pensei direito, eu falei, não, porque isso já nos foi dito, não é mesmo? Agora eu não lembro se isso nos foi dito na trilogia original ou se foi na duologia do Nikolai também. Porque eu li tudo num ano só, eu li tudo ano passado, então tá tudo meio misturado na minha mente. Mas o Darkling ainda era muito novo, porém já tinha passado por muitas coisas. Ele chegou no rei de Ravnica da época, né? Isso há muito tempo atrás, né? Não o rei original, o pai do Nikolai, que a gente vê ali na trilogia. Mas ele chega e fala, olha, tenho essa proposição aqui pra fazer, quero cuidar do exército, quero isso, não sei o quê. E aí o rei fala, não, beleza. Assim, expliquei bem mal, né? Mas a gente sabe que ele chegou no rei para começar o 2º exército.
Então, isso não vai ser contado no livro, vai ser mais falado sobre esse momento ali rápido da vida dele, da Bagra, vivendo em vilarejos, e mostra muito de quem a Bagra é. Eu senti isso. É uma Bagra ainda muito nova na série, ela é bem mais velha, né? A gente vê, ela tem os cabelos brancos e tudo mais, mas aqui ela tá muito nova. O que me faz pensar é que eu vi uma entrevista que o Ben Barnes, inclusive eu preciso falar da dedicatória desse livro. O Ben Barnes, ele falou numa das entrevistas aí, quando saiu a segunda temporada, eles fazem muita entrevista, né? Eu não vou saber falar qual. Assistam, é muito legal. Mas ele falou que ele acha que o Darkling tem em torno de 800 anos, pelo que ele leu, tudo que ele leu. Eu acho que é em torno disso. Eu acho que isso aqui, como se passa muito antes, o Darkling já devia ter uns 50 anos aqui, mas ele ainda era adolescente, tecnicamente, porque eles envelhecem, eu não sei dizer, mas assim, eles envelhecem, os Grishas, que são muito poderosos, eles chegam ali uma certa idade, eles demoram muito pra envelhecer. Tanto que o Darkling, ele aparenta ter o quê? Uns 35, 36 anos, o Ben Barnes aparenta ter, e ele parece ainda muito novo, né, mas ele já tem ali em torno de uns 800, 700 anos. Então eu acho que esse livro se passa há muito tempo atrás, porque ele ainda era muito novo e a Bagra também era muito nova. E por que eu acho que fala muito sobre a criação da Bagra, né? Pra ficar com a gente com isso na mente. Será que foi a criação dela com ele e a criação dela que faz ela ele se tornar quem ele é? Inclusive a Leigh Bardugo fala isso nos agradecimentos finais, porque ela fala assim, gente, o Darkling é um vilão? Será que ele é o que é porque a Bagra criou ele assim, ou porque ela foi criada assim e aí passou isso pra ele? A própria autora fala isso nos agradecimentos finais, o que eu achei incrível. A Bagra sempre vira pra ele e fala, a gente tem que ser forte, os Grishas têm que fugir, o nosso poder é um poder que assim, as pessoas se assustam com ele o tempo todo, e se as pessoas souberem, muitas vezes ou elas se assustam e se afastam da gente, ou elas vão querer pra elas. E também tem o fato de que os dois são os amplificadores, né? Tanto que ali na série, isso não tem nos livros, mas na série eles usam os ossos da Bagra como amplificador. Na galera ali que tá junto com o Darkling, eu achei isso horrível, assim, de uma perversidade do Darkling, mas tudo bem. Eu acho que eu entendi o porquê eles fizeram isso na série, pra mostrar que o Darkling realmente é uma pessoa ruim, enfim. E aí, isso é muito complicado, né? Porque ele ainda parece ser só uma criança aqui no livro. E eu fiquei pensando, a Bagra, ela é... spoiler, cuidado. Ela é filha do Morozova. O Morozova foi tudo culpa dele. Ele usou Merzost. Ele... como eu posso dizer? Ele foi um louco, ele foi imprudente, ele foi, assim, com muita ganância, né? Usou magia, pequena ciência, o universo Grisha, ele tecnicamente não é sobrenatural, porque a pequena ciência é manipular os átomos dos elementos que eles controlam. Então, por exemplo, se eu sou uma Eros, eu controlo os átomos do ar. Então é por isso que eu consigo ali dobrar o vento. Ou, por exemplo, o Darkling, ele dobra sombras. Existe sombra em todo lugar, né? Obviamente. Então por isso que ele consegue dobrar, entendeu? Então assim, só que Merzost é magia, é antinatural, e a Bagra sempre bateu nesse ponto, porque ela sabia como o pai dela era, e tudo que ela queria, a gente sabe disso por causa dos livros, era a aprovação do pai. Ela queria que o pai gostasse dela do jeito que ele gostava da irmã, que nasceu sem ser Grisha, né? Ela não era Grisha, a irmã dela, e a gente sabe tudo o que acontece com a Bagra. Ela conta tudo pra Lina, né, que a primeira vez que ela usou o corte foi na irmã, que o pai trouxe, a gente sabe, né, o pai trouxe a irmã de volta usando Merzost, ele acabou ali criando o terceiro amplificador, e com o passar dos anos acabou que o Mali era o terceiro amplificador, não é mesmo? A gente sabe tudo o que aconteceu ali na segunda temporada, e tecnicamente o Mali e o Darkling praticamente têm um parentesco, né? São primos, porque a irmã da mãe dele basicamente é uma antepassada do Mali, por isso que ele é um amplificador, enfim. Mas o que me passa nesse livro é que talvez o poder da dobra das sombras não seja o que corrompa eles. O que corrompeu os dois foi simplesmente o fato deles viverem muito, talvez, sabe? Essa é a conclusão que eu chego com esse livro. Porque a história do livro eu não quero falar muito, porque pode ser spoiler, mas eu não esperava a reviravolta que tem no final, gente. Eu achei isso muito bom. Mas fala basicamente sobre isso, deles no momento ali chegando num vilarejo Grisha e tentando viver ali uma vida normal. Se passa muito rápido, se lê muito rápido, é tudo muito lindo,
Mas o que eu tiro a conclusão é que talvez essa coisa de viver muito, viver sempre fugindo, o tempo todo tá se preocupando em tá vivo, em ter os Drusqueles atrás deles o tempo todo, matando o Grisha, levando mãe, levando criança, levando pai das pessoas, e levando as próprias pessoas, você vive em pavor. E é por isso que o Darkling cresce pra ser um general extremamente tirano. Porque, querendo ou não, o Darkling é tirano, ele é muito sem noção de, assim, obviamente o ponto principal ali é que ele quer usar a Dobra das Sombras na trilogia original e expandir a Dobra e fazer como que se fosse uma arma contra a Ravnica, contra os Shuhans, tudo. O que é errado, o que eu entendo o ponto da Alina, mas assim, o que tá implícito é que ele só sempre quis ajudar os Grishas. Inclusive, nesse livro fala muito sobre isso, né? De que eles não têm um refúgio, de que eles não têm um lugar pra ficar, as pessoas Grishas não têm um lar pra chamar de seu, um lugar pra se sentir confortável. Inclusive tem uma parte que o Darkling conversa com uma pessoa, né, importante aqui no livro, e essa pessoa fala, a gente não tem muros altos, né, pra nos proteger. Como seria se existissem esses muros, se existissem um lugar para que as pessoas não teriam coragem de entrar? Que no caso, hoje em dia, a gente conhece o Pequeno Palácio. O Pequeno Palácio é esse refúgio dos Grishas. É um lugar que ninguém tinha coragem de entrar, até o próprio Darkling entrar, né? O ponto é que o lugar era tão bem protegido que o único que foi capaz ali de entrar é o Darkling. E outra coisa que eu sinto é que, assim, a Baghra, ela não foi do mal, ela só teve uma infância ruim, né? Então, o pai dela tratava ela mal, tratava meio que deixava ela excluída. A mãe dela não gostava dela, tinha medo dela porque ela dobrava a sombra, simplesmente porque o pai dela, que era um artesão, usou Merzost, e aí a filha veio corrompida, vamos dizer assim. Inclusive, eu fiz uma resenha ali no Goodreads, eu vou tirar print e colocar aqui pra quem quiser ler, mas quem quiser entrar no meu Goodreads e quiser ser meu amigo, o link fica no meu perfil. Entra no meu perfil do YouTube e vai ter o link ali do meu Instagram, TikTok e Goodreads. Mas eu acho que, assim, essa coisa dela ser corrompida, dela ser do mal, dela e do Darkling serem do mal por causa da Dobra das Sombras, né, do poder deles, eu acho que não. Eu acho que é mais a questão do momento que eles viveram. Eles são pessoas muito fortes, que passaram por muitas coisas e que tudo que o Darkling queria talvez fosse o bem dos Grishas. Eu não tô passando pano pro Darkling, pelo amor de Deus, entendeu? A Lehri Bardugo aqui, eu acho que ela quis mostrar da onde veio isso, da onde veio esse anseio tanto por proteger o seu segundo exército, porque o Darkling, a gente sabe que ele se sente responsável ali pela proteção do segundo exército. Todos os Grishas, na cabeça dele, dependem dele. Ele é o protetor de todos. Então eu acho que ele vê isso de uma forma como se ele fosse um pai pra todo mundo, entendeu? Obviamente ele é um general, eu não tô dizendo que ele ama as pessoas ali, mas eu tô dizendo que eu acho que ele vê essa figura de responsabilidade em si mesmo e quer proteger todo mundo. Eu senti muito isso nesse livro. Você vê que ele era uma criança, assim, muito frustrada por não ter onde ficar, por estar sempre fugindo com a mãe dele. E a Baghra, outra coisa que eu queria falar sobre ela, eu acho que de longe ela era a única pessoa que conseguiria deter o Darkling sozinha. Porque, assim, obviamente na série ela já estava mais velha, na trilogia original eles já têm mais de 800 anos ali, né? A Baghra já está mais velha mesmo. Eu acho que naquelas condições ela não poderia enfrentá-lo. Mas se eles estivessem ali a mesma idade, se ela não fosse mãe dele, por exemplo, ele estivesse ali, estivesse no mesmo nível de idade ali, dela não estar mais tão cansada, e a gente sabe que ela deu uma parada de usar os poderes dela, né? Ela não gostava e tudo mais. Por isso que ela sempre sentia frio, tanto que na série ela tá sempre, assim, encabulada, meio que em frente a uma fogueira, né? Porque ela já não usava mais os poderes com tanta frequência porque ela não gostava, ela já tinha isso. E eu acho isso muito incrível porque a gente tem demonstrações dela de poder aqui nesse livro e a gente vê o quanto ela é forte. E a gente vê o quanto ela também é rígida. Não rígida, ela é um pouco rígida assim, com o próprio Darkling. E eu acho isso muito importante para ser refletido na personalidade dele, que a gente conhece agora, entendeu? A gente vê o Darkling de uma forma muito mais ríspida com as pessoas também. Ele é muito... Eu acho o Darkling, às vezes, muito direto e reto com as pessoas, entendeu? Com ele não tem poucas ideias, ele sempre foi direto pro ataque. Então, eu acho que isso vem muito desse livro, e esse livro traz isso. É uma história que se passa, assim, em dias, é uma história muito rápida, mas mostra muito ali do começo do que era a relação dele com a Baghra. Inclusive, temos a frase da Baghra com a Genya ali na série, né? Ela também fala isso no livro, não é dessa forma, né? Não é igual a série, mas na série ela fala pra Genya. Eu acho que muito do que ele é hoje, o motivo dele ser dessa forma,
foi culpa minha e eu me arrependo. E ela fala isso pra ele também, ela fala que sabe que foi tudo culpa dela. Então, assim, a Bagra desse livro não é a mesma Bagra que a gente vê na trilogia, porque eu acho que com o tempo ela entendeu que ela só ensinou poder pra ele, ela não ensinou compaixão. Porque não se podia ter compaixão nessa época, porque os Grishas eram o tempo todo sequestrados ou mortos, porque as pessoas não entendiam, as pessoas tinham medo. Então, assim, a gente sabe que Fierda, inclusive na trilogia, a gente sabe que eles são loucos da cabeça, né? Os Duskull, eles são muito, muito, muito bravos. A gente vê como que o Mathias tratava a Nina no começo. Então, é complicado, né? E, nossa, eu divaguei muito só pra falar de um livrozinho maravilhoso de 200 páginas, tá, gente? E o que eu acho do porquê que tem ali um leve sinalzinho de que terá mais livros. Eu, inclusive, farei um vídeo falando se terá próximas temporada de Sombriossos, se terá um spin-off dos Corvos. Eu vou falar disso em outro vídeo, mas nesse aqui, porque eu acho que ela pode continuar lançando livros. Quem leu a duologia do Nikolai sabe, quem leu Rule of Wolves sabe o que aconteceu. Então, assim, tem uma página aqui que eu até marquei, é a página 176. Ela diz pra ele a seguinte frase: enquanto este coração bater, continue lutando. Enquanto este coração bater, o coração dele tá batendo. Quem sabe do final de Rule of Wolves sabe o que eu tô falando. Entendeu a questão do coração batendo, né? Ok, spoiler, eu vou ter que falar. Então sai daqui se você ainda não leu o último livro da duologia do Nikolai. Cuidado, pula o vídeo. Ou vai assistir um outro vídeo sobre a saga, beleza? A gente sabe que o Darkling tecnicamente não morreu, né? No final, porque ela traz ele de volta à vida. Acho que ela é muito apegada a ele, porque realmente eu acho o Darkling um vilão muito incrível, muito complexo, por causa de tudo isso que eu falei, porque não vem só dele a questão de ser vilão, vem da mãe e vem do avô, que era completamente louco da cabeça em querer ser o maior artesão de todos os tempos. Enfim, não é só sobre isso. Eu acho que isso é uma indicação, porque ela falou que escreveu em 2013. Obviamente, quando ela matou o Darkling lá na trilogia original, quando ela matou o Darkling ali, que a Alina enfrenta ele e mata ele de novo, enfiando uma faca no coração dele, eu acho que ela não sabia que ela ia trazê-lo de volta na duologia do Nikolai. Trouxe de volta na duologia do Nikolai, porque não conseguiu desapegar, sendo que Fierda já era um puta de um vilão. Eu já falei sobre isso mais no meu vídeo de Rule of Wolves, mas, basicamente, eu acho que isto pode ser um indicativo, porque ali no final, quando eles falam, a gente precisa, pra tudo dar certo ali no desenrolar do livro, eles precisam que alguém vá até a árvore, se sacrifique e fique lá pelo resto da vida pra dobra parar de expandir e tudo mais. Beleza, o Darkling vai lá e se voluntaria, né, basicamente. Obrigado, né? E aí o espinho atravessa o coração dele e ele vai ficar em eterno sofrimento. Tecnicamente é um castigo pra ele, né? Tipo, beleza, é um castigo pra ele. O Darkling tecnicamente não morreu ainda, então se ela quiser trazê-lo de volta em algum momento, dá. E o que eu acho é que vai exatamente acontecer isso, porque a gente lembra do final do que a Zoya fala, né? Sobre dar um jeito de acabar com tudo aquilo pra sempre, e ela vai chamar os corvos, né? A gente vê ela falando, a gente sabe, né? Pessoas que podem roubar tal coisa pra nós, né? E elas estão em Cátedra, então a gente sabe que os corvos vão vir também, mas que basicamente o Darkling não tá morto. Quando o espinho, eu não sei se as pessoas pegaram isso, né, mas quando o espinho perfura o coração dele lá em Rule of Wolves, ele não morre, ele basicamente tá em sofrimento eterno, mas ele não pode se mover, ele não tem como. E aqui, bem aqui, ela fala, enquanto seu coração bater, continue lutando. Então, assim, continue lutando. Talvez ele volte, porque o coração dele ainda tá batendo, só tá perfurado, entendeu? Então, talvez, apesar dela ter escrito em 2013 e ela não soubesse que ela ia querer voltar com ele, ela disse que teve muitas edições ao longo dos anos, né, nesse livro. Obviamente, ela pode ter escrito ali o rascunho em 2013, foi pensando e tudo mais, pra chamar outros artistas, e isso aqui leva tempo, gente. Fazer um graphic novel não é fácil. Então, eu acho que ela deu esse indicativo aí de que, assim, ou é basicamente só um easter egg mesmo pra gente, talvez seja coisa da minha cabeça, porque eu também tô tirando isso fontes eu mesma, tá? Fontes não preciso, porque vem tudo daqui, mas é basicamente, sei lá, não sei se é um easter egg, se é uma indicação. Assim, gente, eu sou Swift, então qualquer mínima coisa, um ponto final em outro lugar, assim, eu posso pensar, gente, aconteceu, vai acontecer isso aqui, hein? Ó, tá vindo aí, tá vindo aí. Porque a gente é louco, entendeu? Eu sou das teorias, eu amo isso. Então eu acho que talvez venha mais livros, talvez
talvez uma mistura da galera de Ravnica com a galera de Ketterdam, assim, um bololô igual é na série. Não tenho certeza, mas eu achei muito legal isso, porque eu senti muito que foi um recado pra gente, porque ela lançou esse livro esse ano. Então, eu acho que vem aí de uma edição exatamente por conta dos livros passados que ela lançou. Por isso que eu disse, eu acho que ela lançou esse livro esperando que a gente já tivesse lido os outros. Porque eu acho que se conecta, entendeu? Exatamente nessas pequenas frases a gente vê ali easter eggzinhos falando exatamente sobre o resto da saga. E eu achei isso maravilhoso. Enfim, acabou o spoiler. Se você não sabia, tomou aí um puta de um spoiler que o Darkling volta na duologia do Nikolai. Mas é isso aí, né? Quero muito mais livros, porque eu amo essa saga. Inclusive, ocupou no meu coração o lugar de saga preferida do mundo. Porque eu tinha como Harry Potter, mas aí, né, eu vou dar palco pra gente louca. Então, Sombriossos tomou este lugar no meu coraçãozinho. E eu amo Sombriossos. E eu vou continuar falando de Sombriossos o tempo todo. E logo mais vem novos livros. Eu vou comprar o Love Wolves versão livro. É que, gente, é muito caro, de verdade mesmo. Eu já paguei caro no Kindle na época porque eu queria muito ler. Então, assim, livro é uma coisa cara, né? Esse daqui eu ganhei de presente, graças à produção. Maravilhoso. Te amo. Muito obrigada. Foi maravilhoso ler esse livro. Eu recomendo. O livro é lindo, gente. Assim, lindo, lindo, lindo. Ah, e o que eu queria falar. A dedicatória que ela fala pro Ben Barnes, que eu comentei. Gente, ela simplesmente coloca aqui. Tem a dedicatória dela e da ilustradora, né? E ela fala ao elenco e à equipe de Sombriossos, especialmente Ben, que é um dos mocinhos. Ai. Porque assim, a gente sabe que o Darkling é do mal, mas o Ben Barnes é um amor, gente. É um amorzinho de pessoa. E eu achei isso sensacional. Eu achei tão fofinho ela ter pensado nele. Ah, eu amo o elenco, entendeu? Eu amo os atores, eu amo os personagens, eu amo tudo, tudo. É por isso que eu não quero que acabe nunca. Então, o que eu digo? Comprem se vocês tiverem o dinheiro, entendeu? Eu dei 4,5 estrelas. Eu acho que foi. Mas comprem se vocês tiverem o dinheiro, se vocês gostarem de graphic novel, vale muito a pena. Mas assim, é caro, tá, gente? E eu não culpo também por ser caro, porque eu acho que pra fazer um livro desse, tudo nele é lindo. A capa contra a capa, essa parte aqui dentro também é linda. Os desenhos, eu não acho que isso seja barato. Eu acho que realmente faz sentido ser caro. Mas aqui no Brasil é bem mais caro, né? A gente sabe que leitura aqui no Brasil é muito difícil. Então, se vocês gostarem da saga, tiver um dinheirinho aí, se eu não me engano é R$50 esse livro. Compre com consciência, gaste com consciência e, por favor, não se endividem. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no meu canal e deixa o like, por favor. Comentem aqui embaixo, eu adoro falar sobre Sombriossos, gente, de verdade mesmo, adoro. Então comentem, que me ajuda muito, tá? E ajuda a entregar o vídeo, inclusive o YouTube entende que vocês gostam desse tipo de conteúdo. Então me ajuda bastante. Se quiser me seguir nas minhas redes sociais, é tudo Zerneme Iris. Odeio o Instagram, mas TikTok eu tento postar sempre. Então me segue lá. É isso aí. A gente se vê na próxima. Vou fazer um vídeo sobre o que eu acho desse spin-off aí de Six of Crows. E talvez de uma terceira temporada, se tiver, se não vai ter, não sei, não tivemos confirmações ainda. Mas assim, vamos esperar e vamos... Tamo aí. Se inscreve no meu canal que sempre tenho conteúdo aqui porque eu amo fazer isso, ok? Então é isso. Tchau!